Uma das mais importantes e impressionantes fases do ensino de Jesus sobre o reino dos céus é aquela que é conhecida como o Sermão da Montanha, do qual temos dois relatos diferentes, a saber, Mateus 5,7 e Lucas 6:20 ao 49. A versão de Mateus é uma construção mais detalhada e arquitetônica do que a de Lucas. A distinção é especialmente perceptível na grande passagem, Mateus 5:17 ao 48, onde Jesus elucida a lei e apresenta a sua interpretação dela, em contraste com o dos escribas e fariseus. Outro ponto de diferença é que Mateus reúne muito de dados e expressões proverbiais no Sermão da Montanha, enquanto em Lucas estes estão espalhados e usados em diferentes ocasiões. Os diversos relatos do Sermão da Montanha apresentam um problema, mas não estou aqui preocupado com os vários detalhes. É, no entanto, necessário ter em mente a maneira como Mateus constrói seu evangelho. Sua maneira é especialmente perceptível na primeira metade do evangelho, onde ele organiza o seu material de acordo com o princípio definido de composição. Isso pode ser visto, por exemplo, em seu acúmulo de material idêntico sem um reconhecimento completo da cronologia. Dessa forma, a bela composição foi formada, a qual podemos admirar nos capítulos 4 a 9. Os versículos 12 a 25 do capítulo 4 revelam uma impressão geral do ministério de Jesus na Galileia. Mateus está descrevendo a jornada de Cristo pelo país, seus ensinamentos nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Os capítulos de 5 a 7 registram uma extensa ilustração da pregação de Cristo do Evangelho do Reino, enquanto os capítulos 8 e 9 contêm um resumo dos vários milagres de Cristo que Marcos registra de uma maneira e ordem diferente. Isso justifica a conclusão de que Mateus construiu esse capítulo de acordo com um princípio literário e pode dar uma explicação parcial do fenômeno que a apresentação dispersa de palavras e ditos em Lucas forma um todo impressionante em Mateus. Podemos dizer que o que Jesus teria dito nessa ocasião especial, em uma das colinas da Galileia, na presença de seus discípulos e de uma grande multidão que o seguia, pertence mesmo do ponto de vista da composição literária à parte mais bela e impressionante de seu ensinamento sobre o reino de Deus. De fato, pertence aos mais belos de seus ensinamentos. Nesta composição aprendemos a forma típica de ensino que Jesus empregou. Ela abunda de esplendor plástico, é sublime e ainda assim em perfeita harmonia com a existência ordinária e cotidiana. É de tal natureza que contém aqueles ditos extraordinários, frequentemente paradoxais, os chamados mechalins, destinados a incitar aqueles que ouvem a reflexão e aos quais se aplica. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ao usar esta forma de ensino, Jesus se associa ao uso rabínico de sua época. Parábolas, provérbios, ditos inesperados e pontuais gozavam de preferência especial, como a referência à literatura rabínica mostrará. No ensino de Jesus, no entanto, e explicitamente no Sermão da Montanha, esta forma atinge o auge do esplendor e um poder de expressão que é insuperável na literatura judaica. Portanto, não é de se admirar que um grande número de ditos do Senhor no Sermão da Montanha tenha se tornado propriedade comum na literatura, mesmo muito além dos limites do cristianismo. No entanto, não é a forma como a expressão de beleza que causa a impressão mais profunda, mas o conteúdo. Em sua conclusão do sermão, Mateus escreve o efeito desses ditos de Jesus sobre as multidões assim: quando Jesus terminou estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensino, porque eles a ensinavam como alguém que tem autoridade e não como seus escribas. Mateus 7:28. Mesmo nessas respostas de seus ouvintes, parece que uma realidade superior, coexistente com a palavra de Jesus, tornou-se aparente em seu ensino. Aqui não havia apenas um apelo à autoridade precedentes, como no caso dos escribas, nem apenas uma reivindicação a uma missão divina, como no caso dos profetas. Jesus falou com poder e autoridade inerentes. Em contraste com os professores judeus da lei, ele apresentou seus "mas em verdade eu vos digo". E no final do sermão ele até mesmo se identificou com aquele que no julgamento final do mundo exigirá uma prestação de contas de tudo o que os homens fizeram em sua vida na terra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizaremos no teu nome? E então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:21.
E fica claro, a partir disso, que o Sermão da Montanha só deve ser compreendido quando há um reconhecimento completo do quadro em que ele aparece, a saber, o Evangelho do Reino de Deus e de seus efeitos e de seus feitos poderosos em seu Filho Jesus Cristo. A realidade do Reino de Deus no sermão se manifesta de outra forma, que não é menos a causa da imponência do sermão. O que quero dizer é o radicalismo especial de seus mandamentos, que empresta a este sermão seu próprio caráter distinto, que consiste na maneira insuperável em que Cristo dá expressão ao mandamento do amor a Deus e ao próximo. É esse mesmo radicalismo inspirador que, em outra ocasião, causa espanto aos discípulos e suscita a pergunta: quem então pode ser salvo? Mateus 19, 25. Os muitos exemplos desse radicalismo não existem e não exigem atestado. Preciso apenas mencionar a maneira em que Jesus fala do casamento, da não resistência ao mal, do amor aos inimigos em Mateus 5, 21. Em relação ao amor a Deus, eu encaminharia ao dilema absoluto refletido em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. E não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu, porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará também seu coração. Por isso eu lhe digo, não estejam ansiosos quanto à sua vida, quanto ao que comerão e beberão. Mateus 6, 19 ao 25. Nesses ditos, as exigências religiosas e éticas são elaboradas com a consequência e profundidade que não apenas explicam a impressão notável que o sermão deve ter criado diretamente em seus primeiros ouvintes, mas também explicam porque ouvintes subsequentes falam do problema do Sermão da Montanha, o problema de seu propósito como um mandamento ético e o problema de sua praticabilidade. A primeira questão que deve ser considerada é a da relação e conexão entre esses mandamentos absolutos e o reino dos céus. O Sermão da Montanha é uma prova positiva para a visão liberal do reino de Deus, porque nele nem o ambiente escatológico do evangelho nem a alteração do que está em primeiro plano, mas a conversão da vida em um sentido pessoal e social. Portanto, o reino de Deus, de acordo com o Sermão da Montanha, é principalmente ou exclusivamente um novo padrão moral e religioso, ou esses mandamentos absolutos devem ser vistos como tendo um propósito totalmente diferente, a saber, exibir os termos sobre os quais somente é possível entrar no reino escatológico, ou ainda outra possibilidade é saber que essas condições, por causa de seu radicalismo, pretendem tornar conhecido que a entrada no reino de Deus não pode ser obtida pela retidão pessoal. Em outras palavras, o Sermão da Montanha deve ser entendido meramente como um espelho da miséria moral e da incapacidade do homem, da mesma forma que Paulo explica a lei em Romanos 7. Todas essas interpretações do Sermão da Montanha são encontradas na história da exegese. E para mim, não há fundamentos suficientes para defender a tese de que as exortações do sermão têm apenas uma tendência negativa, a saber, deixar claro que ninguém é capaz de atender às demandas de Deus e barrar o caminho da autojustiça para um pecador. Em favor dessa visão, os comentaristas apelaram algumas vezes para Mateus 5,20, onde Jesus diz: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou para Mateus 5,48, vós, pois, ser perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. O apelo a esses textos, no entanto, é inadmissível. Quando Jesus exigiu de seus discípulos que sua justiça excedesse a dos escribas e fariseus, ele não os confrontou com essa demanda de forma a denotar que a justiça dos escribas é tão perfeita que superá-la seria uma impossibilidade. Pelo contrário, todo o ensinamento de Jesus está cheio de críticas à vacuidade e à inutilidade da retidão dos escribas. E quanto a Mateus 5,48, Jesus não exige em nenhum sentido universal do homem igualdade moral com Deus. A palavra perfeito, como usada aqui, denota um significado bem diferente, de respeito à perfeição, à consistência do amor. O homem é obrigado não apenas a amar seu próximo, mas também seus inimigos. É nesse sentido que o Pai Celestial também é perfeito, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Não há espaço em seu amor para meias medidas. Portanto, o amor perfeito também é exigido de seus filhos, não parcial, não apenas para com os amigos, mas também para com os inimigos. Portanto, Lucas também pode acrescentar na passagem correspondente em seu evangelho: sede misericordioso, assim como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Assim como significa igualmente perfeito, igualmente consistente. Portanto, não é possível apelar a isso para contestar o teor
positivo da lei no Sermão da Montanha. Pertence à qualidade essencial, eu poderia muito bem dizer a lógica do reino dos céus, que um discípulo de Jesus não se contente com amor meramente para com seus semelhantes, não é uma questão de força, a demanda moral. Mas, no entanto, deve ser mencionado, sem dúvida, Jesus faz da obediência aos seus mandamentos uma condição para a entrada no reino. Constitui a porta estreita, o caminho difícil que leva à vida. No entanto, Jesus não fala sobre essa obediência aos seus mandamentos e sobre a entrada no reino na forma de uma mera condicional. Ele afirma essa obediência também em um sentido positivo, na forma de um indicativo. O Sermão da Montanha abre com as bem-aventuranças, a proclamação da salvação aos pobres de espírito, ao povo pobre e destituído de Deus, que espera esperançosamente a revelação do reino. E a ele Jesus proclama clara e distintamente, fala de maneira positiva e definitiva. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Aqui é revelada a ordem do reino dos céus, o esquema da soteriologia judaica é aqui dissolvido. A salvação não está mais somente no céu e no futuro, nem está a salvação futura, pode ser conquistada somente pelo esforço moral. Não, o Filho do Homem veio para a redenção dos pecados na terra. Ele introduz a salvação futura no presente. Consequentemente, a beatificação é válida aqui agora. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a luz que veio brilhar na terra, e esta é a luz na qual os discípulos podem se alegrar. Por esta razão eles são chamados de luz do mundo, não principalmente por causa do que eles fazem, mas porque eles recebem. Mas essa luz deve brilhar, pois os homens não acendem uma lâmpada e a colocam debaixo do alqueire. O que Jesus requer, portanto, é que os homens reflitam a luz que recebam dele. A dotação do reino realiza boas obras em seu destinatário. E assim, o reino encontra comporificação na vida dos fiéis. É a grande realidade do futuro em que Jesus Cristo veio à terra, que também toca aqueles que pertencem a ele. Essa é a ordem da bem-aventurança e mandamento. Dessa forma, os mandamentos também podem ser uma expressão condicional de admissão ao reino. Quem não consegue erradicar o amor de Cristo prova assim que não tem parte em Cristo não está incluído no reino de Deus. Ele também não tem parte no reino vindouro. No entanto, isso não implica que a doação de Deus seja precedida pelo esforço humano. A ordem das coisas é bem o contrário. Jesus nos explica essa ordem no belo relato da mulher que era pecadora. Essa mulher demonstrou seu amor por Jesus excessivamente, e os fariseus ficaram surpresos e balançaram a cabeça. Jesus então narrou a eles a história de dois devedores e perguntou qual dos dois devedores amaria mais o credor. A resposta deve ser aquele a quem ele perdoou mais. Concluindo, Jesus responde tanto: por isso eu te digo, os seus pecados que são muitos são perdoados, porque ela amou muito. Mas a quem pouco é perdoado, esse ama pouco. Observe a ordem. Jesus não disse, porque ela amou muito, eu perdoo os seus pecados. Pelo contrário, ele quis dizer, é possível concluir da grandeza de seu amor que seus numerosos pecados foram perdoados, assim como o amor tênue dos fariseus revela que pouco lhe foi perdoado. A quem pouco é perdoado, esse ama pouco. Essa é a aplicação da parábola dos dois devedores e é a ordem do reino dos céus. Esta ordem também explica o radicalismo dos mandamentos do Sermão da Montanha. Aqui também o grande amor é requerido, não somente o pequeno, pois na medida em que Deus abundantemente revela seu amor, o amor do homem também adquire maiores possibilidades. O amor de Deus libera o amor do homem. O amor vem do alto, quebra os corações insensíveis, liberta os prisioneiros, quebra o gelo e põe o amor em movimento. Pois é o amor dos filhos de Deus que é exigido no Sermão da Montanha. A grandeza deste amor divino é apenas parcialmente revelada nesta ocasião, quando Jesus falou aos seus discípulos. A revelação completa ocorreu na cruz. Os mandamentos do Sermão da Montanha não devem, portanto, ser separados da cruz de Jesus. Em seu radicalismo, eles são sinais ocultos do próprio amor de Jesus. Amor aos inimigos, amor ao mal e ao justo, amor ao único Deus, entrar pela porta estreita. Tudo isso pode ser chamado de jugo fácil e fardo leve, somente porque o próprio Cristo primeiro assumiu completamente o cumprimento desse amor que ele ordena no Sermão da Montanha. É o amor que pode dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. É o amor essencial de Deus para com a humanidade, e é esse amor fundamentalmente devocional e sacrificial que no Sermão da Montanha convoca o sacrifício. Não somente como um presente que nós,
que de nossa parte e em nosso próprio poder podemos retribuir, mas como uma capacidade, uma possibilidade que Ele mesmo estabelece em nossas vidas por meio de seu amor. E por mais importante que seja essa percepção sobre a relação entre o reino de Deus e as boas obras, e em conexão com isso sobre o radicalismo do Sermão da Montanha, isso não significa que o problema do radicalismo dos mandamentos tenha sido resolvido. Na verdade, esse radicalismo nem mesmo foi desdobrado em toda a sua nitidez, pois ainda enfrentamos o problema da praticabilidade dos mandamentos concretos do Sermão da Montanha. Ou melhor, ainda enfrentamos a questão da verdadeira aplicação e execução desses mandamentos. E é de fato nesse ponto em particular que encontramos as visões mais divergentes do Sermão da Montanha. E isso não é surpreendente porque é bastante natural perguntar: Jesus pretendia que seus mandamentos fossem executados literalmente e sobre todas as circunstâncias? E quais implicações estão então resolvidas e envolvidas para a vida do cristão na terra? Se ele não tem permissão para resistir ao mal, então ele tem permissão, por exemplo, para defender sua pátria em tempo de guerra? E se ele deve amar seus inimigos como prescrito por Jesus, ele não está sem defesa contra todo tipo de arbitrariedade e justiça dentro da comunidade? Então é de fato possível permanecer na sociedade humana? Como o leitor sem dúvida está ciente, esse conceito do Sermão da Montanha como um programa para a revolução social tem sido frequentemente considerado como a única solução possível e adequada. Assim, por exemplo, foi considerado por Tolstói no início deste século. Mais tarde, no entanto, o encontramos em forma modificada em vários movimentos religiosos e sociais na Europa e na América. No entanto, nunca ganhou plena admissão, porque não está de acordo com todo o relato da vida de Jesus e seus discípulos que os evangelhos apresentam. Jesus não era um asceta, nem um revolucionário social ou político. Ele viu a beleza e a bondade da vida e o elogiou no Sermão da Montanha, bem como em outros lugares. Ele não pediu abstinência sexual ou pobreza. Ele se absteve de um julgamento depreciativo do governo e dos tribunais de justiça e os aceitou como indispensáveis. Assim como com João Batista, nenhum soldado foi obrigado por Jesus a deixar seu serviço. Publicanos foram deixados em seus postos. É claro que seu ensino abunda em ilustrações derivadas da vida social e econômica de seus dias. Em suma, embora ele tenha clamado o reino de Deus em cima de tudo e de todo relacionamento, mesmo acima dos mais íntimos, ainda assim não se segue que ele abandonou ou condenou bens mundanos, relacionamento natural, instituições sociais e políticas. Considerar o caráter radical dos mandamentos do Sermão da Montanha como ascético ou revolucionário nos coloca, de várias maneiras, em forte contradição com a história do Evangelho da vida de Jesus e de seus discípulos mais próximos. Tentativas foram feitas, portanto, de diferentes maneiras para encontrar resposta a esse radicalismo nos mandamentos de Jesus. Foi dito que o território no qual os mandamentos de Jesus possuem autoridade absoluta é uma área restrita. Mesmo aqui, diferentes matizes de significados são discerníveis. De acordo com alguns, esses mandamentos radicais são aplicáveis somente a pessoas distintamente indicadas. Assim, essa ordenança se refeririam somente aos ofícios públicos de seus apóstolos que deveriam, como proclamadores do reino, exibir um estilo de vida individual radical. Até mesmo a distinção católica romana entre mandamentos universais aplicáveis a todas as pessoas e a chamada concilia evangélica aplicável somente e particularmente ao clero foi baseada no Sermão da Montanha. Dessa forma, esses mandamentos radicais do sermão são limitados às vidas de pessoas especialmente qualificadas. Uma variante dessa concepção é encontrada nas visões daqueles que consideram os mandamentos do Sermão da Montanha aplicáveis apenas a uma parte limitada da vida de um homem. Uma distinção é feita, portanto, em conformidade com Lutero entre cargo público e vida privada. Os mandamentos radicais se aplicariam então à vida privada, ao convívio social, mas a vida pública e oficial estariam além do reino em que os mandamentos de Jesus possuem autoridade. Essa visão está de acordo com a bem conhecida exposição de Lutero, que em relação ao problema subjacente escreveu: um príncipe pode muito bem ser um Cristo, mas ele não pode reinar como um Cristo. E em seu reinado ele não é chamado de Cristo, mas de príncipe. Sua pessoa é de fato um Cristo, mas seu cargo como príncipe não tem relação com seu próprio cristianismo. Assim, o Sermão da Montanha e a vida do mundo são separados, assim como o reino de Deus da vida natural. Na verdade,
É a mesma separação que a teologia católica romana faz entre o natural e o supernatural, com esta diferença que Lutero muda esse contraste de físico para ético. Concluindo, é necessário mencionar nesta conexão ainda outro ponto de vista que também encontrou adeptos na teologia reformada, a saber, que o Sermão da Montanha é destinado somente à vida comunitária da Igreja cristã. Nesta comunidade, não se deve jurar nem resistir ao mal e deve-se emprestar sem reclamar, mas além desses limites, regras diferentes e outras devem prevalecer. De acordo com esta visão, o Sermão da Montanha é considerado a lei do reino de Deus, mas isso não implica sua validade para a vida secular. O que é adequado ao reino de Deus não é igualmente adequado aos impérios deste mundo. Na minha opinião, todos esses esforços para limitar a extensão da validade do Sermão da Montanha, a fim de resolver o problema dos mandamentos radicais de Nosso Senhor, devem ser rejeitados, pois não encontramos nenhuma indicação desse tipo em nenhum lugar do próprio Sermão da Montanha. Nunca se pode dizer que o Sermão da Montanha foi destinado apenas a um grupo específico de discípulos de Cristo. O próprio Jesus testifica esse mandamento como a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida. E diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Ninguém que deseja entrar no reino de Deus escapa das exigências desses mandamentos. Nem é possível eliminar uma seção específica da vida como não pertencente à esfera do Sermão da Montanha. Jesus diz de fato que mesmo quando nos encontramos em um tribunal de justiça, não deixamos de estar sob obrigação para com seus mandamentos. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, seja lançado na prisão. Mateus 5:25. Assim como o versículo 40 do capítulo 5. E se alguém quiser ir a juízo contigo e tirar-te a túnica, deixa ali também a capa. Mesmo que esses versículos estejam relacionados com as pessoas diante do juiz e não com a pessoa do próprio juiz, a tentativa de separar o oficial do pessoal no Sermão da Montanha, com base nesses fundamentos, deve estar completamente fora de questão. Onde estaria a linha divisória e de onde vem a permissão para rejeitar os mandamentos de Jesus, como estando além dessa linha divisória? O mesmo se aplica à visão de Jesus regular, especialmente os relacionamentos dentro da comunidade cristã. O Sermão da Montanha, por assim dizer, nega explicitamente qualquer ideia desse tipo, porque Jesus diz: pois se amardes os que vos amam, e recompensa tereis, não fazem também os publicanos o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, não se pode afirmar que a esfera da validade dos mandamentos do Sermão da Montanha pode ser limitada a um grupo particular de pessoas, ou a uma esfera particular da vida sem violar o propósito evidente do próprio sermão. E para todas as aparências, isso nos coloca, no entanto, diante de uma clara contradição. Não temos para começar a permissão para confinar o radicalismo dos mandamentos de Jesus a uma esfera particular de vida apenas. E por outro lado, somos obrigados a rejeitar não menos a visão radical social do Sermão da Montanha. Qual então é a solução para o problema? E qual é o caráter da validade desses mandamentos radicais? Para chegar a um entendimento claro, é necessário fazer um exame mais detalhado do texto do Sermão da Montanha. O que Jesus tem em mente com esse mandamento radical, como são chamados em Mateus 5? Não penseis que vim destruir a lei os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5, verso 17. Jesus veio para cumprir a lei. Essa questão de cumprir se refere principalmente ao ensinamento de Jesus e não à sua vida, como Calvino observa da doutrina, que nenhuma nova lei é dada por Jesus, nem ele pretendia abolir a lei de Moisés, nem substituí-la. Sua intenção está no fato de cumprir a lei por seu ensinamento, isto é, demonstrar o verdadeiro conteúdo e propósito da lei. Com este fim em vista, Jesus fornece em Mateus 5 várias aplicações e ilustrações do que a lei de Deus realmente exige. Isso é feito em contraste e repetido com os intérpretes judeus da lei, que obscureceram o verdadeiro e profundo sentido da lei por seus decretos e suas interpretações caprichosas da lei. Jesus afirma que a lei não se refere apenas à ação externa, mas também à disposição interna, que ela pede de nós não apenas amor ao próximo, mas também aos inimigos, que apelar à lei civil para escapar das exigências do amor não é tolerado, que não se é obrigado apenas a falar a verdade sobre o juramento, mas em todas as circunstâncias. Tudo isso é explicado por meio de uma série de ilustrações concretas e mandamentos claros, que repetidamente dão uma ascensão transversal vertical da lei.
Essas ilustrações e mandamentos visam mostrar o significado qualitativo da lei, e aquele que dota o reino também cuida para que a demanda completa do reino seja discernida. E qualquer discípulo que seja um participante do reino é obrigado a considerar seriamente a vontade do Pai Celestial. Ao mesmo tempo, fica claro pelo caráter dos mandamentos do Senhor como ilustrações e exemplos de conformidade com a lei, que a validade desses mandamentos concretos e separados só pode ser clara e justificavelmente entendida em relação a toda a lei revelada de Deus. Esses mandamentos radicais de Jesus representam o radicalismo da lei, e de forma alguma algo que substitui a lei. Os mandamentos de Jesus não podem, portanto, em nenhum momento ser colocados em conflitos com a lei, da qual eles formam a ilustração e explicação. E é muito importante observar isso porque a retidão conforme proposta pela lei e pelos profetas, que Jesus busca trazer ao pleno reconhecimento, compreende um conteúdo muito composto e complexo. Essa retidão não requer de todos, a todo momento e em toda circunstância, respostas idênticas. O mandamento do amor, por exemplo, exige aplicações diferentes, às vezes restrição rígida, então, novamente, concessão de indulgência. Um pai que ama seu filho expressa seu amor de diferentes maneiras, e para qualquer um que preste atenção apenas às aparências externas, pode parecer que o amor desse pai é contraditório, pois concede e permite, e então novamente exige e proíbe. No entanto, é o amor que o impele igualmente a um como o outro. Além disso, diferentes princípios na lei e nos profetas que devem ser aplicados somente em relação mútua, e a mesma lei ordena amor, assim como justiça. Ocasionalmente, toda a ênfase é colocada na disposição interna, então novamente uma exibição correta e externa de obediência é necessária. Isso é bem claro para quem está familiarizado com as dificuldades de várias decisões éticas. Vale a pena notar que Jesus não excluiu nem por um momento esse caráter multifacetado da lei, nem tornou a decisão ética redundante por seus mandamentos radicais. Embora toda a ênfase seja colocada no fato de que o mal não deve ser resistido e que os inimigos devem ser amados, isso de forma alguma exclui a possibilidade de que a vontade e a lei de Deus possam, em circunstâncias particulares, exigir que o mal deva de fato ser resistido. Jesus mesmo dá o exemplo. Ele não resistiu ao mal ao sair para ser crucificado, mas em outras ocasiões ele o resistiu violentamente, como encarnado nos fariseus e escribas. Em seu próprio ato de obediência, ele aparece como um cordeiro, mas ele também aparece como um leão. Isso também vale para os mandamentos que ele deu, e esses mandamentos nunca devem ser separados da raiz da qual brotam, a lei e os profetas. Não devemos, portanto, limitar a extensão da validade do sermão de forma alguma. O significado do sermão está no fato de que a vontade de Deus, como é revelada em sua lei, se esforça para ser cumprida no sentido pleno e rico que Jesus deu a essa palavra. Por outro lado, não devemos dar validade a priori e restrita a todos os mandamentos concretos de Jesus, como se ele quisesse expressar todo o volume da lei em alguns mandamentos concisos. Quando Jesus diz, não jure de forma alguma, ele está reagindo contra a prática de sua época de distinguir entre todos os tipos de juramento e dar a elas valores diferentes. Ele diz, ao contrário, que quem ama a verdade deve pôr fim a toda essa causística hipócrita e não jurar de forma alguma. Mas isso não significa que ele também condena o juramento piedoso, como encontramos no Antigo Testamento. Nem significa que um juramento é permitido perante um tribunal de justiça, mas não no meio da congregação. Tal inferência estaria em conflito com o caráter particular dos mandamentos de nosso Senhor. Eles devem ser entendidos somente verdadeira e corretamente, em total conformidade com a lei e os profetas. A curiosa forma literária do ensinamento de Jesus, a qual me referi no início, também é importante. Seus ensinamentos não é sistemático de acordo com o modo de pensar ocidental. Em vez disso, é de caráter intuitivo e oriental. Suas palavras têm um caráter paradoxal peculiar, quem tem ouvidos a ouve. Por essa razão, elas frequentemente parecem se contradizer. Compare as palavras de Cristo em Mateus 5,16. Deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras, como Mateus aquelas de Mateus 6,1. Tome cuidado para não fazer sua justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Isso não é contradição, são apenas dois lados da mesma questão. Compare também Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis suas pérolas aos porcos. Mateus 7,6. Tomando essas declarações pelo seu valor nominal, somos compelidos a dizer:
que ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se um homem considerar seu vizinho como um cão ou porco e tomar medidas de acordo, certamente isso significa julgar. E Mateus 7,2 não se aplica aqui. Pois com o julgamento com que julgardes sereis julgados, um homem que raciocina assim não teria ouvido para ouvir. Ele não entenderia que é verdade e as exigências de Deus nem sempre exigem aplicação semelhante em nossas vidas. Fazer a distinção necessária é o que importa. Essencialmente é uma questão de entender e fazer a lei de Deus em toda a sua profundidade, sem a hipocrisia daqueles que não são inclinados à abnegação. E é para esse fim que Jesus nos exorta no Sermão da Montanha. Seus mandamentos indicam que o único nível em que a vontade de Deus, em suas exigências concretas, pode ser entendida e podem ser cumprida. Este nível é o nível do reino dos céus, isto é, o grau de amor que vem de Deus e que na comunhão com Jesus retorna a Deus. Portanto, fica claro em conclusão que somente tal exposição do Sermão da Montanha pode nos dar uma visão adequada sobre a relação de ser um participante do reino de Deus e de ter a tarefa e o chamado de um cristão neste mundo. Frequentemente é sustentado que estamos lidando aqui com dois territórios diferentes. O reino de Deus é, portanto, apresentado como espiritual, a vida na terra como física. Esses territórios são considerados como estando em conflito um com o outro, como os mandamentos de Jesus no Sermão da Montanha, então de fato provam. Esses mandamentos são considerados como formando, de uma forma ou de outra, uma linha divisória entre o superior e o inferior, entre a graça e a natureza. Mesmo hoje, esse contraste típico ainda governa a visão geral da vida prática, social e política dentro do cristianismo. Na verdade, apenas um padrão absoluto é reconhecido e aplicado, a lei do amor ao próximo, conforme explicado no Sermão da Montanha. Assim, a vida em suas ordenações naturais de Estado e comunidade é realmente considerada como pertencente a uma ordem de vida diferente. E para mim, tal visão da relação entre o reino de Deus e o mundo, entre o Sermão da Montanha e a sociedade humana, está em contradição com um verdadeiro propósito e significado do Sermão da Montanha. A manutenção das ordenanças naturais junto com aquelas que existem por causa do pecado não está em conflito com a retidão caracteristicamente cristã do Sermão da Montanha. Na verdade, pertence a essa mesma retidão. É digno de nota que Calvino aceita esse fato como óbvio em sua exposição do Sermão da Montanha. Muito justamente foi observado que Calvino considerou o problema do Sermão da Montanha não como ético, mas exegético. Ele não faz reflexões gerais sobre a relação entre o Sermão da Montanha e a vida no mundo, entre o reino de Deus e a vida diária, mas simplesmente aponta em sua exposição em Mateus 5 que a validade dos mandamentos concretos de Jesus no sermão deve ser determinada de acordo com as ordenanças divinas para a vida natural, conforme revelado em toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Somente esta abordagem, estou convencido, faz justiça plena ao significado do Sermão da Montanha, e não há contradição nenhuma diferença de nível entre Mateus 5 e Romanos 13. Reino de Deus não significa a abolição das ordenanças anteriores de Deus para a vida natural e social. Gratias notle naturem. Não há lei antítese também entre os princípios da lei de Moisés e do Sermão da Montanha. Este último não abole o primeiro, mas o confirma. Sem dúvida, a dispensação do Novo Testamento nos conforta com questões bem diferentes daquela do Antigo Testamento. O reino de Deus não pode mais ser identificado com o cuidado especial de Deus e a legislação para apenas uma nação, como na teocracia do Antigo Testamento. Jesus, portanto, não impôs nenhuma lei civil ou política, como Moisés fez. Isso, no entanto, de forma alguma, sugere que o ensino religioso e ético de Jesus não tenha nada a ver com a vida de seus discípulos em meio às diferentes conexões e relacionamentos no mundo. Pelo contrário, a vida social, a ordem política, a justiça internacional como tal, pertencem tão somente e tão bem à retidão do reino de Deus e do Sermão da Montanha, quanto o simples amor ao próximo. Isso não significa que todos os mandamentos concretos do sermão sejam aplicáveis em todas as circunstâncias, mas significa que os filhos do reino devem pedir o reino e a retidão de Deus em todos os setores da vida, e que eles têm de fazer isso à luz de toda a revelação de Deus a qual o Sermão da Montanha se refere. Nesse aspecto, Calvino mostra maior discernimento do que Lutero em sua explicação do Evangelho. Não se pode negar, no entanto, e esta é minha observação final, que o radicalismo dos mandamentos de Jesus é muito mais direcionado a nos ensinar a abandonar nossa vida temporal e as propriedades desta vida do que aceitá-las e apreciá-las.
Mesmo aos mais excelente e mais belo que o homem pode receber de Deus, esta palavra se aplica. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que encontrar sua vida, a perdê-la, e aquele que perder sua vida por minha causa, a encontrará. Sem dúvida, encontramos o motivo escatológico do reino refletido aqui. A perspectiva de riqueza celestial deve impelir alguém a esquecer o terrestre e a entender que seus direitos e deveres, seu pão e suas roupas, sim, cada coisa conectada a esta vida são apenas de valor relativo. De tudo isso, Jesus diz no Sermão da Montanha: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:25. Este mais, tão necessário para a vida verdadeira, está no reino de Deus, e por esta razão o Sermão da Montanha é baseado, do começo ao fim, no conceito de que quem tem uma parte na graça e riqueza do reino deve olhar para esta vida mundana de uma forma diferente e mais livre. E o sacrifício que o mandamento de Deus exige deve ser trazido sem hesitação. Fundamentalmente, não é um motivo escatológico, mas totalmente religioso. O radicalismo dos mandamentos de Jesus no Sermão da Montanha não é, em primeira instância, baseado no conceito de que a vida é curta, mas no conhecimento de que Deus é Senhor de toda a vida, que, portanto, uma vida não sustentada por sua graça e não existindo em rendição a Deus é uma vida perdida. Esse é o significado fundamental do mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Marcos 12:30. A frase de todo o teu coração dá aos mandamentos radicais de Jesus sua aplicação, porque Deus amou o mundo em Jesus Cristo de todo o seu coração. E dessa forma, o reino de Deus é a restauração da vida e é o Sermão da Montanha que indica o caminho para essa restauração. Não se opõe à vida, à natureza e à comunidade, mas na verdade é a favor e em apoio à vida. Ela revela que o verdadeiro segredo da vida não está na natureza das coisas em si, mas está somente em Deus. Portanto, este princípio se aplica a todos os mandamentos do Sermão da Montanha. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Mateus 16:25. Ele a salvará no reino dos céus por causa dos grandes feitos de Deus em seu Filho Jesus Cristo.